pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. O Marketing na Mesa é um projeto criado aí para a gente falar de reputação, visibilidade e, consequentemente, aumento de faturamento. Então, a gente fala sobre temas que unem comunicação, marketing e vendas. Cada episódio a gente traz um tema novo que ajuda os negócios de empreendedores de todos os segmentos, de qualquer porte. Então, desde o autônomo até multinacionais. Os conteúdos ficam gravados, depois eles vão para o YouTube, eu mando por e-mail para vocês o link, tá? Então, por isso que a gente faz esse cadastro, para vocês se manterem atualizados aí com a nossa grade também. E hoje o tema é retenção de clientes, É um tema que todo mundo quer falar, e a gente precisa saber como fazer retenção de clientes, não só dos leads novos, que vêm pelo tráfego, Evian, que o Evian é especialista aqui no tráfego com a gente, como também os leads antigos. Então, o que a gente faz com os clientes que já estão na casa, que não vieram pelas ações de tráfego, E por isso que a gente trouxe aí o Marco. Então, Evian e Marco, sejam bem-vindos. Evian, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho o que você faz, depois o Marcos fala dele também. Não, legal. Bom, meu nome é Evian, sou especialista em marketing digital, focado principalmente em soluções para aquisição de leads e aumento de faturamento das empresas, que são realmente as vendas, Então, toda a parte do foco, desde a base, construção de base, que são sites, auxílio na criação de conteúdo, nós não fazemos aqui a parte das redes sociais, mas a gente tem uma expertise para auxiliar os nossos clientes nesses processos, mais aquisição de leads com o tráfego pago e outras soluções de inteligência artificial, automação, a gente consegue atender. Legal. Marco, seja bem-vindo. Obrigado, Thaís. Eu sou Marco Ebling, palestrante em vendas e finanças pessoais. Sou especialista nessas duas áreas. Sou economista e palestrante. Legal. Pessoal, hoje o tema falando de retenção de clientes, e a gente vai começar falando, Evian, até onde o digital ajuda no departamento comercial, porque essa é a grande, a grande solicitação de todo mundo que contrata o seu serviço, não é? Não, com certeza. E o digital, ele é uma máquina de potencializar os leads que vão ser trabalhados pela área comercial, Então, até uma frase, às vezes, que a gente usa, dependendo dos atendimentos que a gente acaba fazendo análise com o cliente, para dar um pouco de assessoria comercial, é que não existe lead ruim, existe lead mal trabalhado. Então, quando a gente faz um trabalho, com a questão de geração de autoridade da empresa, branding, toda essa parte de marca, você começa a ter tanto mais autoridade e ser reconhecido em todas as mídias. E o marketing digital nada mais é do que você estar presente onde as pessoas estão mais de olho. Antigamente via-se muito outdoor, hoje não existe mais outdoor, principalmente em São Paulo, onde que as pessoas estão olhando no celular, tá todo mundo, você vai na rua, você vem em algum lugar, o pessoal está olhando no celular, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no LinkedIn, independente da mídia. Então, o marketing digital realmente ele é um grande potencializador. E ele quebra barreiras, Então, quando você tem bolhas de outros cenários, o marketing digital ele vem efetivamente para poder potencializar esses acessos, e você, às vezes, que é uma empresa um pouco menor, que está num local ou não é tão reconhecido, o marketing digital vai te colocar na avenida mais movimentada e, consequentemente, vai dar muito trabalho para o departamento comercial. Marco, quer complementar com alguma parte aí da sua visão? Eu quero perguntar para o Evian o que fazer com o lead que vem desse tráfego. Cara, essa pergunta a gente recebe bastante aqui. Todo lead, ele precisa ser trabalhado. Às vezes, existem alguns pontos de contato que um lead acaba tendo na questão de anúncio, do que vem do tráfego propriamente dito. Ele vê um anúncio, por exemplo, no Google, que ele teve obrigatoriamente que fazer uma pesquisa, viu o anúncio, clicou no site, entrou no site, clicou para preencher um formulário ou clicou para mandar uma mensagem no WhatsApp. Então, são vários pontos de contato que esse lead tem. E, tecnicamente, nós já pagamos por esse lead. Então, o lead do tráfego, o lead que vem realmente de Google e outras plataformas que são mais imediatistas, eles são importantíssimos. É importante que você trabalhe ele de uma maneira muito rápida. Só que
qual que é o grande problema que acaba tendo com esses leads? As pessoas, às vezes, acabam esquecendo que eu já paguei por esse contato, eu tenho um contato novo na minha base, e eu só vou trabalhar aquele contato novo que está chegando e esquece de trabalhar aqueles antigos, deixando a desejar, muitas vezes, numa sequência de follow-up, num processo de comunicação contínua, mandar um infográfico, mandar uma informação sobre a sua empresa, mostrar que você se preocupa também com aquele cliente, trazendo ainda mais nível de consciência para ele. Às vezes ele não está no momento de compra, Sim. mas se ele procurou pela sua empresa, ou ele foi impactado, ele teve alguns pontos de contato, você tem que continuar nutrindo. Então, por isso que eu falo, né, não existe lead ruim, existe lead mal trabalhado nesse sentido, que é você fazer efetivamente essa manutenção aí e retenção deles. E aí, complementando, tem também toda a parte institucional. Não adianta só contratar, né, o digital, o tráfego, se você não tiver a sua base da comunicação feita. Um site bem estruturado, a sua apresentação institucional, seja em PDF, seja como for, um vídeo bem feito, né, uma linguagem, né, visual atrativa. E você falou também dos canais de atendimento, a gente vê muito quando trabalha a rede social do cliente, que canal aberto é canal abastecido. Então, não adianta abrir uma conta e deixar ela lá, né, sem informação. É muito chato quando você vem do tráfego, você vai rastrear o cliente, né, tipo, que você quer contratar, né, aliás, o serviço que você quer contratar. Você vai vasculhar a pessoa antes, você vai entrar nas plataformas digitais dela, no site, no Instagram, e aí você vai ver uma mensagem do Natal do ano passado, não tem sentido, né? Então, mostra que você não tem continuidade, constância com os seus canais de comunicação. Então, isso também é muito importante. Então, canal aberto é canal abastecido. E eu tenho outra observação, que eu não sou da área comercial, mas eu instruo meus clientes com isso, é que se o contato começou no direct do Instagram, comece a conversa no direct do Instagram. Dificilmente a pessoa, o lead, vai querer mudar, porque se ela entrou em contato com você ali, ela vai querer falar, ela não vai querer te passar seu WhatsApp, nada disso, a não ser que ela, né, tome essa liberdade de falar, prefiro pelo WhatsApp, mas tem muito erro que eu vejo da pessoa não querer dar continuidade no atendimento naquele canal que o cliente entrou em contato. Sim, então, isso é importante também. Não, completamente. E é muito importante esse ponto que você fez, né? Essa colocação, porque também o tráfego pago, ele é só mais uma ferramenta de aquisição de cliente. Então, as pessoas não podem acreditar, né? As empresas têm que quebrar esse paradigma de que, eu vou contratar uma empresa de gestão de tráfego que vai resolver todo o meu problema comercial. Não, o tráfego é só mais uma ferramenta para aquisição de cliente. Eu tive num evento agora, esse final da semana, não foi no final de semana, foi no final da semana, quinta e sexta, onde nós reunimos mais de 700 empresários que trabalham com gestão de tráfego pago, soluções digitais, e o grande consenso é que o tráfego pago, as estratégias de aquisição de cliente pelo meio digital, ela tem que representar de 20% a 30% do faturamento da empresa. Se representa mais do que isso, a empresa tem algumas dificuldades comerciais que precisam ser tratadas, até mesmo antes de fazer uma contratação. Porque senão não adianta, a gente vai colocar dinheiro, injetar dinheiro em uma solução que é para atração de novos clientes, mas ele não vai ter um processo comercial bem detalhado e estruturado para poder fazer o segmento e dar sequência com aqueles leads que estão chegando. Sim. É uma simbiose, né? Não adianta contratar o serviço de comunicação achando que ela vai te dar lead, não adianta contratar só os canais digitais, né? As estratégias digitais, achando que vai te dar lead, e também não adianta só investir nos processos comerciais, contratando um vendedor, achando que ele vai ser responsável por resolver todos os problemas da empresa. É um departamento ligado no outro. Hoje mesmo eu recebi uma proposta de uma conversa que a pessoa estava preocupada. Tá bom, eu vou contratar marketing de conteúdo, mas como que eu vou mensurar o retorno disso? Reputação e visibilidade, a gente não tem mensuração de retorno. Casado com o tráfego, né, com as estratégias digitais, aí a gente consegue traçar um caminho para isso. E também, né, Vi, acho que é importante a gente falar que não é uma solução milagrosa do dia para a noite, né? A gente vai testar público, a gente vai testar as estratégias, até a gente achar o caminho das pedras, né? Exato, o tráfego pago é um teste constante. Até
empresas ou gestores ou agências que prometerem resultados em soluções mirabolantes, é impossível prometer resultado, porque você depende de algoritmo de plataforma, você depende da criação de conteúdo pelo próprio especialista, empresa, marca, branding, para poder fazer o processo. E cada criativo, cada palavra-chave, cada ação que a gente usa, a gente está testando para ver se aquilo lá é a melhor solução para aquela empresa. Então, sim, nós tivemos aqui recentemente um lançamento que nós fizemos de um cliente que nós testamos mais de 60 criativos, 60 vídeos que foram gerados pelo especialista para poder fazer. Quantos efetivamente performaram e trouxeram 3, que são os grandes campeões. Só que se a gente não tivesse os 60, será que a gente ia conseguir ter 3 campeões? Não, tem um outro cliente que a gente tem uma discussão saudável de precisamos de mais criativo, precisamos de mais conteúdo, precisamos de mais material para poder trabalhar. E não tem. E aí, mas não está gerando venda, não está gerando lead, não está... Ok, mas eu preciso que você gere a comunicação com a sua audiência para que a gente possa entregar. O criativo, o conteúdo, de certa forma, ele também satura. Se você vê todo dia a mesma informação, a mesma propaganda, você não vai querer comprar, aquele negócio vai ficar maçante. E hoje, cada dia que passa, né, na verdade, as pessoas estão mais, desculpa o português, mas de saco cheio de ficar recebendo anúncio. Não sei se todos utilizam o TikTok ou não, mas o TikTok, se você fica 10 minutos no TikTok, rolando a tela para cima, 7, 8 minutos no mínimo é de propaganda, é o TikTok Shopping. Então, assim, começa a ficar maçante, começa a ficar muito conteúdo, muita informação de venda, e ninguém quer comprar o tempo todo. E esse ponto que você falou é muito importante, porque as pessoas pensam que elas vão contratar o serviço do digital e pagar a campanha, né, para a plataforma e já está tudo resolvido. Não, ela precisa ter, né, um link de produção, de conteúdo, da mesma forma que nos outros processos também, quando a gente trabalha comunicação empresarial, o cliente acha que é só contratar a agência e ela vai fazer tudo sozinha. E comunicação é uma via de mão dupla, ninguém se comunica sozinho. Então, é um trabalho em equipe, é um trabalho de produção em conjunto, se vai falar com a imprensa, por exemplo, que é o caso da assessoria de imprensa, é o especialista que vai dar entrevista, não é a agência, né, que vai ser o porta-voz. Então, a gente traça caminhos para que essa reputação e essa visibilidade seja cada vez mais potencializada, né? Exato, exatamente. É isso. Essa coisa que você falou que aparece um monte de propaganda, né? TikTok, eu não tenho TikTok, e por hora não pretendo ter. Eu tenho outras plataformas que eu uso. Tem o Instagram, o LinkedIn, YouTube e até mesmo o Facebook. Mas o Instagram é o principal, o Instagram e o LinkedIn. Agora, o que é curioso, isso já foi mais que falado, já ouvi mais de uma vez, é curioso e assustador quando você comenta com alguém sobre um modelo de veículo, ou uma garrafa de vinho, uma marca, uma roupa, e aquilo, sem você ter feito a pesquisa, começa a aparecer para você. Isso é fato. Aí não sou eu, Viviane deve saber muito melhor que eu aí, mas é fato. Então, isso chega a ser, beira a ser... assustador. É o famoso remarketing. A gente gosta bastante desse tipo de campanha, porque ela tem... Eu não sei se é remarketing ou alguém está nos ouvindo. Mas, não, mas tem. Infelizmente, para o usuário, por mais que as plataformas falem que não, mas só que a intenção que você tem, a plataforma, todos os celulares estão ouvindo a gente o tempo todo, eles sabem onde a gente vai, tem toda essa... Deve estar. Isso aí não... Até esse tempo, o ministro do STF fez esse comentário. Então, ele falou, bom, eu pensei num carro lá, vermelho, não sei o que, daqui a pouco começou a aparecer para mim. Assim, isso também é uma questão de neurociência. Não é coincidência. Não é coincidência. Sobre a neurociência, eu falo, inclusive, na minha palestra, sobre o sistema SARA, que é o sistema reativador de neurônios e tal, ativador de neurônios, reativador e ativador. Ele
ele é aquele que comanda a seguinte situação. Quando você pensa num carro vermelho, você sai na rua e começa a olhar. Isso é ciência, não é bruxaria, como eu costumo dizer. É porque o teu cérebro fica mais atento àquele modelo que você quer. Por exemplo, um casal que quer ter filho, etc. Então, isso aí é ciência pura mesmo. Quem comanda isso aí é o sistema SAR. Eu falo isso na minha palestra. Acabei de pensar nesse exemplo, inclusive. Eu falei, você começa a ver um monte de gente grávida que aparece na rua, né, no seu caminho, e assim por diante. É sempre assim. Marco, já entrando nessa parte aí do comercial, né? Quais são os erros mais comuns que você vê no dia a dia aí? Como eu venho de negócios como venda de seguro, porta a porta, venda de consórcio, financiamento e veículos, nessa minha jornada até aqui, eu morei em 6 estados da federação e 4 deles eu trabalhei fortemente em vendas. E aí a gente observa, eu observo assim, todo tipo de erro, né? Como também acertos, mas aqui no caso, os erros, primeiro erro, que eu discorro isso, inclusive, numa das minhas palestras, é a falta de atenção. O vendedor, ele por vezes, ele quer vender e não se preocupa em ouvir o cliente e a necessidade do cliente. Isso parece que é bater em ferro frio, mas não é. Isso é importantíssimo e é o que eu tenho visto por aí, está em voga. Esse momento é ouvir. O bom vendedor, ele ouve a necessidade do cliente e depois ele meio que direciona o produto que ele tiver que venha a contento dessa vontade, dessa necessidade do cliente. Eu tenho muitas histórias, mas uma delas eu presenciei. Uma senhora devolveu um carro numa concessionária Chevrolet. Na época, era um Tigra. Não sei, os mais velhos aqui talvez conheçam o Tigra. O Tigra é um carro excelente. Era um carro excelente da Chevrolet, da GM, General Motors. Só que o carro é um carro esportivo e era baixo. E eu presenciei isso. A mulher voltou na concessionária e falou, olha, esse carro não é para mim. Eu estou com dor nas costas, eu não consigo entrar nele. Ela tinha 60 a mais. Então, assim, isso é a típica situação da venda mal feita, daquela venda que, eu costumo dizer na minha palestra também, quando o vendedor tem uma meta que cega, ele está tão preocupado em cumprir a meta que ele quer fechar o negócio imediatamente. Segundo ponto, falta de conhecimento do produto. Eu dou um exemplo muito simples. Por vezes a gente vai num restaurante, tem aquela turma mais nova, os garçons mais novos, etc. Aí você pede, você olha o cardápio e diz assim, mas o que vem nesse prato aqui e tal? O pessoal não sabe. Então, isso é básico. Sim. No restaurante da turma da antiga, aqueles garçons mais da antiga, os caras sabem tudo o que tem no cardápio. Então, eu faço paralelo com o vendedor. Vendedor tem que conhecer o produto que vende. E não é um conhecimento raso, é um conhecimento profundo. Qual é o material que foi usado, itens de segurança no caso de um carro. Agora, por exemplo, no caso de bolsas, etc., o detalhe ali, a costura bem feita, o zíper, etc. Então, conhecimento do produto. Um outro erro é o seguinte, promessas que não poderão ser cumpridas. Eu falo na minha palestra sobre cumpra o compliance da sua empresa. Então, promessas, o vendedor faz promessas. Eu fui gerente geral de várias marcas. E quando chega até o gerente geral é porque estourou a bomba. O vendedor, algumas vezes, para vender, fez promessas que não podia ter sido feita e não cumpriu. E, por último, aí, um comportamento agressivo, extravagante, com pressa de fechar o negócio. Ele também coloca a carroça na frente dos bois. Isso não funciona, isso não vende, apavora o cliente, assusta o cliente. Então, esses aí são erros clássicos que eu percebi na minha jornada.
É. Você está mudo, Ivian. Perdão. Uma coisa que é importante também, né, complementando aí o que o Marcos está comentando, além de você saber quem são os seus clientes ideais, né, quem é a persona que você quer atender, é saber quem é a persona que você não quer atender. Porque aí Exatamente. você já elimina uma etapa do processo de desprender energia para colocar um time comercial altamente treinado, capacitado, para tentar convencer alguém que não é o perfil de pessoa que a empresa atende, E né? você sabe, Bia, que hoje tem empresas, eu falo na minha palestra também sobre IA. Uhum. Vendedor mais IA, mais CRM, mais leads. Isso é um dos temas da minha palestra de vendas. Show. E a IA hoje ela está ajudando a justamente separar esse cliente para que não se perca tempo com ele. Tem isso também. Sim, Né? sim. A vida é corrida, etc. Então não dá para perder tempo. E a IA vem para ajudar. Ela hoje tem empresas especializadas que você vai saber falar muito mais, mas ficamos por aqui, que a IA veio para fazer essa separação para que não se perca tempo. Fazer uma Exatamente. pré-qualificação do cliente para que vá para o comercial, que vai ser o closer ali, né, dentro de uma estrutura comercial muito mais, com nível de consciência melhor, já vai estar mais trabalhado para conseguir fazer isso daí. Exatamente. A gente cria alguns agentes de inteligência artificial para fazer esse processo aqui também, então a gente já tem, tanto que a gente acaba utilizando efetivamente para lotar consultórios de clínicas de estética, médicos, fazer o acompanhamento, garantir a presença do agendamento, né? Então, assim, eu sei que tem muitos desafios, mas é o que você comentou, Marcos. A inteligência artificial ela veio para facilitar a vida e fazer com que sejamos muito mais produtivos naquilo que temos mais capacidade, né? E não ficar, às vezes, travado só num operacional, numa rotina de processos padrões. A IA ela vem muito mais para otimizar isso daí. E aí agora eu tenho uma pergunta para os dois, né? Vamos falar de como trabalhar o lead antigo e o novo. Acho que cada um tem uma visão, né? Uma experiência de mercado que pode ajudar nesse sentido. Quem começa? Vai lá, Ivian. Bom, vamos lá. O lead novo é o lead que você tem que dar bastante atenção para ele, porque é a pessoa que você já pagou para conquistar ele. Porém, o lead antigo é aquele cara que você também já pagou e ele tem que melhorar o LTV, né? Que a gente fala, né? LTV sobre CAC, né? Você já pagou para adquirir daquele cliente. E é muito mais barato você fazer um cliente que já falou sim para você, já confia no seu trabalho, continuar comprando de você, do que você convencer uma nova pessoa a fazer uma compra que ela nunca fez, ela não conhece vocês, muitas vezes, né? E fazer esse processo. Só que os dois, eles são muito importantes. Nenhuma empresa sobrevive só com um lead antigo, porque é um relacionamento diferente do casamento, que ele foi feito efetivamente para não dar certo, né? Ele vai perdurar por muito tempo, e é muito bom o tempo que ele dure, mas ele vai chegar uma hora que vai ter uma cessão, vai ter uma ruptura ali, né? Quantas pessoas começaram a tomar Coca-Cola, são viciadas em Coca-Cola e falam, a partir de amanhã eu vou fazer uma dieta. E olha que a Coca-Cola está há muito tempo no mercado. Então, existe essa ruptura. E os leads novos são esses novos entrantes que nenhuma empresa pode deixar de ter, que é a nutrição e sempre entrar novos clientes o tempo todo na empresa, né, como novo faturamento, porque senão, efetivamente, nenhuma empresa sobrevive, né? Então, é um ciclo, é uma linha muito tênue dessa forma, mas o relacionamento ele tem que existir. E também a segregação, acredito que o Marcos também consiga falar bem disso daí, a segregação de clientes, né? A gente fala ouro, prata e bronze, porque é o nível de importância baseado no resultado que ele acaba te entregando pelo custo que você teve de aquisição dele, né? Que é quanto tempo, né? O LTV é o lifetime value daquele cliente, quanto tempo ele perdurou com você e quanto ele gastou nesse período, dividido pelo valor de aquisição dele. Quanto maior esse valor, mais importante é esse cliente dentro da sua empresa. Então, é muito importante esse processo, sim. O que vem de encontro, interessante, o que você está falando da distinção. Eu falo da distinção e é o que você falou, prata, bronze e ouro.
Vou começar pelo lead antigo. O lead antigo, no meu modo de ver, que ele já virou um cliente, supostamente aqui, já virou cliente, já fez a compra, etc. Então, ele deverá, no meu modo de pensar, deverá ser tratado com distinção. E as empresas erram muito nisso, porque, às vezes, elas fazem uma campanha para o cliente que está entrando e o cliente antigo, o cliente que já comprou por vezes, não tem o mesmo desconto, por exemplo. Isso eu já vi acontecer várias vezes. Eu penso justamente ao contrário. Você tem que fazer uma promoção para o cliente que já está com você. E o cliente que está entrando, ele vai pagar o preço cheio. Pode até haver alguma diferenciação ali na negociação, mas tem que cuidar desse cliente antigo. Ainda mais, num tempo como os de hoje, do comércio de hoje, que a fidelização ela está, assim, escassa. Você tem que laçar o cliente e prender ele ali e passar a chave, porque está demais escassa a fidelização. Hoje você compra aqui, compra acolá, compra, sabe? Vai muito do produto. No caso de veículo meio que virou carne de vaca, com as honrosas exceções, mas é isso. Então, fidelizar esse cliente, esse lead antigo, eu acho importantíssimo com alguma promoção aí que brilhe os olhos dele. O lead novo, outro dia eu ouvi um cliente falando o seguinte, ele fez o contato com a empresa na sexta-feira, não sei se foi de manhã ou foi à tarde, só foram retornar para ele, e eu já fiz esse teste em algumas empresas, na segunda à tarde. Então, assim, hoje, praticamente não existe mais o sábado e domingo, ok, tem que descansar e tal, mas as empresas elas estão abertas. Então, assim, responder o cliente somente na segunda à tarde, olha, já passou aí um monte de gente na sua frente. Né? Um monte de outras empresas, outras pessoas mais ávidas por vender, já conectaram com esse cliente. Então, é isso. Esse é o que eu tenho. Esse é o meu pensamento, esse é o caminho que eu entendo que é o melhor caminho. Sim. E aproveitando isso que o Marco falou, da demora do atendimento, né? As pessoas estão tão preocupadas em contratar uma estratégia digital, investir nas campanhas, e quando esse lead chega, ela não atende o cliente bem. Não tem as informações corretas, demora no atendimento, a equipe é grosseira, enfim, tem tantos erros no atendimento que, gente, não vai fazer milagre a estratégia digital. É um conjunto de operações. E complementando o que o Evian falou da questão da Coca-Cola, né, que a pessoa pode entrar de dieta, aí entra um ponto que acho que é muito importante cada um adaptar para o seu segmento, da inovação, de reinventar. Então, tudo bem, pode acontecer determinada situação, pode, que o cliente cancele comigo, mas o que você vai oferecer de alternativa que ele pode, né, acabar contratando uma outra ferramenta, um outro serviço seu? A Coca-Cola tem a Coca-Cola Zero, entendeu? Então, tipo, é uma alternativa para quem está fazendo dieta. Então, esse é um contraponto também muito importante para a gente ver quais são as objeções de cada nicho, né, para a gente poder contra-atacar e reverter em faturamento também. Sim, total. E uma outra coisa que a gente acaba usando muito em e-commerce aqui é exatamente o que o Marco falou, né? Quais são as estratégias para aquisição de novos clientes e quais são as estratégias que a gente vai usar de ofertas, campanhas, estrutura para retenção de novos clientes. E até pegando esse gancho, eu queria até fazer uma pergunta para o Marco. Ô Marco, como que é a jornada da experiência do cliente na prática nesse sentido? Ótima pergunta. A jornada do cliente é uma pauta de um dos roteiros da minha palestra de venda. A jornada do cliente, ela começa quando o cliente tem contato com o produto. E muitas vezes não tem ninguém perto dele. Não tem ninguém perto do cliente, porque ou ele está, muitas vezes, no e-commerce mesmo, ou até mesmo dentro de uma loja física. Ele chega, ele tem contato com aquele produto, ele gostou daquele produto,
E ali começa a jornada do cliente. Continua onde? Continua na negociação propriamente dita. E aí o vendedor vai usar os argumentos da qualidade, tudo aquilo que a gente já sabe, preço do produto, valor, tudo isso faz parte da jornada do cliente. E a jornada do cliente, ela se torna realidade quando o vendedor acompanha o uso daquele produto. Porque, e aí nós estamos chegando aí quase que no pós-vendas, mas acompanha o produto, o cliente com a satisfação. Está satisfeito com o produto que você comprou? Qualquer produto, seja um celular, um automóvel, algo assim. Então, esse contato é importante e continua a jornada do cliente. Acompanhar a jornada do cliente conclui que o vendedor é um agente de realização de sonhos, quebra de paradigmas. O vendedor, ele é importantíssimo no mercado. Eu, como economista, vendedor é balizador da economia. Porque sem eles, as empresas que apostam só no e-commerce são essas gigantes que tem por aí, mas, por vezes, muitas empresas apostaram só no e-commerce e quebraram porque não tinha figura da equipe de vendas, do vendedor. O vendedor quebra paradigmas, ele realiza sonhos, e, mediante tudo isso, ele conclui a jornada do cliente. A jornada do cliente é extensa. Ela leva um tempo aí para... Na verdade, ela não acaba, né? Ela tem um início de compra, o fim da compra, mas ela não acaba. Por manter esse cliente, você continua conversando com ele, ligando, etc. Por isso, até da importância de um CRM, né? Sim, importantíssimo. Ter as informações daquele cliente para saber sempre como encantá-lo de formas diferentes. Tem um estudo de caso que passam em algumas universidades e tudo mais, de uma pizzaria, eu não sei se vocês conhecem essa história, que fazia mais ou menos 28 dias que o cliente não comprava, né, uma pizza, e aí o cara da pizzaria precisava aumentar as vendas, e ele tinha ali, efetivamente, no CRM dele, o que aquele cliente pedia, o que aquele cliente costumava fazer, e o horário que aquele cliente costumava fazer o pedido. Ele ligou para aquele cliente e falou, olha, né, se eu não me engano, o nome dele também era Marco. Marco, ó, eu sei que você deve estar chegando em casa agora, numa sexta-feira, um dia muito trabalhoso, você vai curtir com a sua família, e eu tenho aqui uma pizza perfeita para você, de mussarela e calabresa, que você sempre pede, e eu faço questão de mandar ela para sua casa, porque foi um dia que eu tenho certeza, fechamento de período, fechamento de mês, que foi um dia bem cansativo para você, mas eu gostaria de agradar. Só esse encantamento que ele fez, o cliente não vai falar não, ele vai, não, manda pizza, e vai pagar com prazer, e vai falar, poxa, o cara sabe a pizza que eu mais gosto, o horário que eu chego em casa, como que eu gosto e tudo. Então, assim, é importante ter essa questão do relacionamento. E o CRM é uma ferramenta essencial, independente de nichos, de mercados e tudo, para você controlar e poder fomentar efetivamente essa experiência. Agora, o contrário, eu preciso contar. Eu moro aqui nessa região desde 2007. Tinha um delivery de pizzas aqui que eu comprava sempre. Sempre. Todo final de semana, pelo menos uma vez na semana, eu comprava a pizza dos caras. Um belo dia chegou a pizza para mim, eu acho que era de Portuguesa, se não me engano. E ela era bem servida. Ela vinha assim, um produto, sabe, aquela pizza bem carregada, bem gostosa. E quando eu abri a tampa, eu tinha feito uma propaganda para os meus parentes, quando chegou aqui, a pizza estava assim, totalmente diferente. Eu, como muitas vezes as pessoas não fazem, eu fiz. Eu peguei o telefone e liguei no dono da pizzaria. Porque eu falei assim, não é possível, deve ter um engano. Meu amigo, eu compro essa pizza desde 2007. Tem alguma coisa errada. O que aconteceu? Não, veja bem, eu sou um novo proprietário e eu resolvi mexer no cardápio. Tenho que mexer no cardápio. E veja que essa pizza agora ela está com cebolas roxas.
Não, meu irmão, eu não quero cebolas roxas. Eu quero a cebola com queijo, com ovo, queijo antiga. Não, mas agora... Cara, desculpa. Perdeu o cliente. Eu nunca mais compro de você. O que aconteceu? Nunca mais. À tarde, eu comprei pizza dele. Então é isso. Mas é bem isso. E a experiência, né? Como que o cliente está acostumado a receber um produto, qual a expectativa gerada daquele cliente. E tudo que é bom a gente acaba divulgando, acaba fazendo. Existe a propaganda boca a boca, que também é um meio de aquisição de clientes. E isso daí acaba sendo, quanto melhor a experiência você consegue fornecer para o seu cliente, dar para o seu cliente, mais ele vai comunicar, mais ele vai falar, ele vai... Tem coisas, gente, que tradição não se mexe. Vocês sabem disso, sobre branding, sobre marca, sobre produto. Às vezes, mexer em algo que é tradicional dá problema. Dá problema. E a gente vem muito dessa questão humana, né, que vocês estão falando aí da jornada do cliente, da experiência que ele tem. A gente tem 2 pontos nas vendas, né? Tanto a questão da venda digital quanto da venda humana. Então, como que a gente pode agir em cada situação delas? Aí uma pergunta para os dois também. Quer conversar, Marco? Thaís, o e-commerce, ele está aí, e não é de hoje, ele veio para ficar. Agora, produtos como itens para casa, roupa, eletrônicos, livros, eu não tenho problema nenhum em pensar que isso aí, sendo fechado no e-commerce, não tem, pelo digital, tá ok. Agora, comprar uma casa, comprar um carro, comprar até fazer um curso presencial, tem um diferencial gigantesco com a figura humana. Uhum. Isso eu imagino, e tomara a Deus que não acabe. Porque eu costumo dizer que a figura humana, diferente do digital e do IA, ela tem o sopro divino. Eu, como cristão, acredito nisso. Então, assim, a tratativa humana para esses produtos que eu mencionei, eu acredito que a figura humana é válida e, se Deus quiser, vai perdurar. Legal. Viviane? E assim, eu acho que depende, né, até complementando o Marco, depende muito do tipo de produto que a pessoa vai realmente fazer a compra, né? Esse exemplo que o Marco deu é essencial. E às vezes a gente fala, mas tem produto que a pessoa viu ali um anúncio, comprou sem uma intervenção. Não, ele teve a intervenção. A pessoa que está fazendo a divulgação, ele fez o papel do vendedor. E é isso que, às vezes, as pessoas, quando vão fazer a questão de anúncio, e aí as agências, né, a gente aqui do tráfego pago fica, eu preciso de criativo, me grava criativo. É justamente por conta disso. No final das contas, o grande vendedor é o especialista, que vai, né, a pessoa que vai fazer a ação da marca. Então, assim, existe, obviamente, a questão de produtos que é produto de prateleira. Você vai no supermercado, você não precisa de um vendedor ali, você precisa de alguém que vai auxiliar, te indicar onde está o produto que você quer. Mas você vai no mercado sabendo o que você quer. Então, outros produtos não. Outros produtos, eles precisam efetivamente de um vendedor. Seja ele a cara da marca, e a gente pode ver isso pelo João Adib da CIMED. Quanto que esse cara está faturando, qual que é o crescimento exponencial que ele está tendo, porque ele está colocando a cara dele para mostrar a CIMED. Ele fala da CIMED? Fala, ele faz divulgação falando, compre meu produto, compre... Não, mas é um produto que ficou enraizado no branding. Sim. Então, a importância de ser a marca. E ele é um grande vendedor, porque ele está o tempo todo vendendo a marca, vendendo aonde ele vai, vendendo o que ele faz, vendendo como que ele trata a equipe dele. E às vezes a gente compra não pelo produto em si. Eu preciso comprar um telefone. Beleza, quais são as características desse produto? Eu vou pegar as características técnicas. Mas por que eu vou comprar este telefone e não outro telefone? Será que é porque a forma que a empresa trata os funcionários, as inovações que ela tem, todo o contexto me agrega valor para fazer com que eu tome uma decisão? Sim. Então, é uma linha que é muito interessante e, óbvio, né, o e-commerce funciona muito bem, e os e-commerces estão mudando muito com relação a isso, que está tendo um ponto de contato. O cliente entra,
Se ele não compra, vai no carrinho, o time comercial vai lá e entra em contato. O que aconteceu, né? Que não concluiu. Entendeu? Por que você não concluiu a compra, esse tipo de coisa. E hoje a gente tem uma discussão muito enraizada da IA, né? Tipo, eu não preciso mais contratar ninguém, a IA faz, né? E eu sempre falo isso, tipo, a IA vem para ajudar em muitos pontos, né? Porém, a gente ainda tem a lapidação desse material. A gente sabe como que o cliente precisa, né, dos materiais, gosta do tom de voz da marca, então a gente pode pegar algumas inspirações, a gente pode adiantar alguns processos, mas o toque final do processo, do planejamento, da execução, é da equipe que está por trás disso. Então, não dá para jogar tudo também na mão da IA. Então, a gente tem a questão da tecnologia ligada com o ser humano ainda, com certeza, por muitos e muitos anos ainda. Sim. Com adaptações, claro, né? Mas ainda não tem como ser tudo robotizado. E a própria IA, a única coisa que ela não tem é sentimento, né? Exatamente. Ela vai fazer tudo, mas ela não tem sentimento. E vendas nada mais é do que sentir a necessidade do seu cliente para poder oferecer a melhor solução. E seja isso humanizado no sentido de ter ali o olho no olho, aperto de mão, né, pessoas conversando, como também no digital. Você precisa passar essa emoção através do criativo, através da copy que você vai colocar, através do vídeo que você vai fazer, né, a bridge to epiphany, né, que a gente fala, né, então aonde que o cliente está, até onde que ele vai, né, qual que é a ponte da epifania que ele vai ter para que a gente possa efetivamente gerar um relacionamento e fazer essa venda. E aí eu até queria aproveitar, né, para perguntar para o Marco, né, o papel do vendedor no pós-venda nesse sentido, porque no digital a gente sabe que é impactar cada vez mais o cliente que fez uma compra ali com informações, notícias, e é um meio bem automático para se fazer isso. Mas e o vendedor em si, como que ele trata o pós-venda? É importantíssimo. É importantíssimo. Ele tem que ter contato com esse cliente após 30 dias, no máximo. E perguntar para o cliente como que está o produto, se ele está satisfeito. A nossa legislação fala em 7 dias para devolver. Seria interessante também fazer o contato nesses 7 dias. Por quê? Por que eu falo isso que é importantíssimo? Porque muitos vendedores vendem e saem correndo. E não fazem o contato porque tem medo de que o cliente vá reclamar de alguma coisa. Ora, se o cliente for reclamar de alguma coisa, ajude-o. Vá fundo, fale com quem é devido. Entendeu? Então, não é mais comigo, eu só vendi. Não, isso é importante, por quê? Porque isso aí vai fazer o nome dele na praça. O atendimento, o bom atendimento é divulgado, como o mau atendimento também se espalha hoje que nem pólvora, né? Rapidinho, que nem gasolina. Fogo em gasolina. Então, é importante ter esse atendimento no pós-vendas. E mais ainda, se puder ter esse agendamento de enviar uma lembrança especial em datas comemorativas, isso aí cria uma memória e um elo muito forte. Sim, completamente. As pessoas estão preocupadas muito em bater as metas, né? Ela não está preocupada com o processo, ela não pensa, na venda de um carro, por exemplo, ela não pensa que depois que ela vendeu esse carro, essa pessoa que comprou, ela pode ser a própria promotora aí de próximas vendas, né? Alguém da família que também está pensando em comprar um carro, a indicação é muito importante também, né? Boa parte do processo de vendas também é o boca a boca, né? E isso, essa sua fala até, Thaís, complementando até o que o Marco disse, me fez lembrar na época do meu pai, que ele tem, né, até hoje, é o mesmo corretor de seguro. Ele pulou de vários locais, mas o vendedor, que foi o corretor de seguros do meu pai, faz o seguro da família inteira, porque a gente aprendeu a fazer com ele, ele sempre nos atendeu muito bem em todos os processos, ele acaba trazendo essa, como que eu posso dizer,
é um padrão que vai se repetindo. E é importantíssimo. Eu tenho a credencial de corretor de seguros e trabalhei com venda de seguros. Eu não lembro de ter outra profissão, claro, médico, dentista, etc., a turma da saúde, mas outra profissão que as pessoas fidelizem tanto como corretor de seguros. É impressionante. A gente tem aqui um corretor de seguros na nossa plateia virtual, né? Ótimo. André, quer falar um pouquinho da sua experiência linkada com isso? Só estava esperando o chicote estalar que eu já ia gritar aqui, entendeu? Boa noite a todos, boa noite a todos os presentes, todas as pessoas que estão aí acompanhando o trabalho do Marketing na Mesa. Tudo isso que vocês falaram é a mais pura verdade, e o resultado é um só. Né? Cada vez mais a gente fica num jogo de cintura muito grande de como encantar o cliente, né? De como fidelizar o cliente. Todo dia surgem novas ferramentas, todos os dias a concorrência se reinventa, o mercado se reinventa, e você fica que nem aquele malabarista de circo, né? Você fica ali equilibrando pratos, né? Você vender produtos é uma atuação difícil, você vender serviço também é uma atuação muito difícil, porque você tem que fidelizar o cliente. Vocês falaram tanto aí da questão de concessionária, de marcas de veículos. É impressionante, eu vivo isso aqui diariamente. É raro você pegar uma concessionária que entrega o veículo na data correta, que faça um pós-venda na hora que o cliente tem um problema de recall, na hora que o cliente tem lá alguma função no veículo que não funciona adequadamente. Eu mesmo vivi esses dias uma situação com um conhecido particular. Ele tem um Renault, né? Ele levou na concessionária da Renault para fazer a revisão lá de 10 mil. Os caras não carimbaram o manual, e depois, né, ele pegou o manual, ele demorou 3 dias para poder conseguir o carimbo, entendeu? E os caras não fazem a revisão se você não levar o manual. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito complicado isso, né? E por outro lado, o serviço também, a gente vem numa esfera muito complicada, porque hoje o cliente, dependendo do perfil, dependendo da profissão, o cliente sabe mais do que você que está vendendo, entendeu? Então é muito comum, né? É muito comum você receber uma proposta, um pedido de cotação, etc. e tal, e quando você vai fazer a oferta do serviço, o cliente é que acaba vendendo para você, entendeu? Eu já tive eu tenho alguns clientes, inclusive, que eu já falei para eles, falei, a próxima seleção de comerciais, de algum comercial, eu vou mandar pedir o seu currículo, porque você manja mais de seguro do que eu, que estou há 25 anos na área, né? Então, assim, hoje o cliente está muito informado, a inteligência artificial, né, como vocês bem citaram por aí, ela está aí para poder contestar, né, para que o cliente conteste se aquela informação que você está passando ela realmente é verídica, né? Antigamente o cliente ficava preso somente a sua informação. Então você dava uma informação, ele não tinha como validar aquilo. Hoje ele pega um chat GPT, ele pega uma inteligência artificial do WhatsApp, do Meta, ele coloca lá aquilo que você colocou e pergunta, é verdade? Entendeu? E aí você acaba ficando até refém, né, do próprio sistema. Então a realidade é uma só, a gente caminha cada vez mais para uma dificuldade muito grande de fidelização, a gente caminha cada vez mais aonde eu entendo que cada área, né, principalmente da prestação de serviço, muitas profissões elas serão extintas e ficarão somente os especialistas, né? Então você tem lá o advogado, vai ficar somente o especialista, você tem o corretor de seguro, vai ficar somente o especialista, você tem o contador, né? Porque muitas profissões já não existem mais, e nós que somos aí da safra mais antiga, nós sabemos disso, né? Hoje a coisa mais difícil do mundo é alguém chegar e falar assim, vem cá, você conhece um despachante? Entendeu? Vem cá, você conhece, sei lá, algum lugar que revele fotos de imagem? Não existe mais, entendeu? Então daqui 10, 15, 20, 30 anos, ou até menos, muitas profissões já não existirão mais. Então realmente a gente caminha cada vez mais para uma seletividade, para um funil, né? E manter o cliente hoje na empresa
é um processo realmente que requer aí uma arte, uma estratégia, você tem que se preocupar com o cliente. Na minha empresa, por exemplo, eu não trabalho com metas, eu tenho vendedor, eu não trabalho com metas, porque o meu produto é um produto, o meu serviço é um serviço muito delicado, então eu não posso exigir que o meu vendedor, ele cumpra uma determinada meta, porque isso vai afetar a qualidade que ele vai entregar no final, e eu trabalho com informação, e aí essa informação ela só é validada na hora da necessidade, então eu corro um risco muito alto. Então a minha métrica ela acaba sendo de outras formas, né? Eu não estipulo valor, eu não estipulo quantidade, a minha métrica ela está relacionada à qualidade da informação e da forma que ela se apresenta ao cliente. Se ela fez um bom trabalho de apresentação da informação, se apresentou corretamente, teve uma boa retórica, teve uma boa redação, o cliente vai fechar, não vai ser o preço que vai fazer com que ele não feche com a gente. Então, se você se comportou, se você tirou o nós vai, o nós vem, entendeu? Você fez uma boa gramática, uma boa retórica, então, automaticamente, o cliente ele vai perceber essa diferença, né? Então, a real é uma só, né? Cada vez mais vender se torna uma arte, né? E fidelizar o cliente é realmente um processo de contínuo crescimento. Você não pode se acomodar, não tem como se acomodar se você quiser se manter no mercado, desde uma simples malteria até um cargo de executivo. Então, gente, eu queria que vocês colocassem o contato de vocês aí no chat, então, para vocês trocarem figurinhas também. E eu queria que cada um se apresentasse e falasse, né, um pouquinho do seu negócio, tipo, nome e a empresa, o ramo que vocês trabalham. Anselmo, quer começar? Tá no mudo. Bom, boa noite a todos, já está terminando, né? Eu trabalho no ramo de brindes, tá? O nome da minha empresa chama-se, minha empresa não, onde eu trabalho, né? Global Brindes, tá? Eu trabalho com diversos tipos de brindes, onde a gente faz silkscreen, cromia, todo tipo de anúncios também a gente faz também, tá? Então, se alguém precisar alguma coisa assim, nesse ramo de bolsas, sacolas, mochilas, trabalho nessa parte principalmente aí. Deixa eu agora o próximo falar também. Legal, coloca o seu contato aqui no chat. Paulo, quer falar um pouquinho da sua atuação? Olá, desculpa. Então, eu trabalho com... Na verdade, assim, eu sou programador, eu trabalhei aí desde 2011, eu venho de um ambiente de agência, hoje eu mudei um pouquinho a minha casa, eu trabalho numa indústria de embalagens plásticas, no departamento de marketing, mas a atuação é mais endomarketing mesmo, então eu não tenho um cliente final, meu cliente é o próprio colaborador, e é isso, eu não sou muito bom me apresentando. Paulo e Vian, vocês podem trocar figurinhas, viu? Acho que vocês podem fazer umas parcerias legais aí no futuro. Alessandra, quer falar um pouquinho do seu negócio? Tá no mudo. Estava conseguindo tirar aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou a Alessandra Cunha e eu atuo na área da publicidade, né? Publicidade, divulgação. E é isso. Estava aqui muito bacana ouvir vocês. Que legal que você gostou. Priscila? Tá no mudo? Olá, pronto. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Priscila. Eu trabalho com programas de estágio. Na verdade, eu tenho uma unidade física em Taboão da Serra, mas eu atendo a nível nacional, então eu faço a gestão do programa de estágio de ponta a ponta, desde recrutamento, seleção, passando por parte burocrática e até tudo que envolve estágio, enfim, inclusive a parte jurídica, né, porque é bem diferente. Então, se alguém tiver interesse em conhecer, ou já conhece, quer ver como funciona o meu trabalho, eu fico à disposição. Legal, coloca seu contato aí no chat pra gente. Ana Lúcia? Olá, eu sou Ana Lúcia Siciliano, eu sou arquiteta. Eu mexo bastante com obra, interiores, eu faço obras.
e basicamente, né, com mais frequência residencial. E eu acho muito interessante essa história de venda, porque nós, como vendedores de serviço, nós somos vendedores, né? Mesmo sendo arquitetos, tendo Sim. qualquer tipo de profissão, todos nós somos vendedores. Exatamente. Então, é muito interessante essa abordagem de vocês. Eu agradeço, adorei Ah, que bom. participar. Você veio pelo grupo do Eu Network? vim pela Alessandra. Ah, pela Alessandra? Ela falou, você quer participar agora? Não sei o que eu quero, então vamos. Porque eu divulguei o Marketing na Mesa também num grupo de arquitetos. Você está no pessoal também do... Eu vou te mandar o link desse grupo, é bem legal essa troca de arquitetos aí no mercado. Ah, me manda sim, eu vou te mandar o meu. Legal. Janaína? Janaína está no mudo? Boa noite a todos. Estava escrevendo aqui no chat. Não sei se você escreveu no chat, eu vou falar com vocês. Meu nome é Janaína. Hoje eu estou montando uma loja online. Já vendo um pouco pelo Instagram. Quando eu vi um anúncio lá das empresárias de Moema, eu falei, quero participar para ouvir um pouquinho como é que está esse mercado de e-commerce, né? Porque mais para frente a intenção é colocar a loja no e-commerce também. Mas hoje ela funciona, faço a venda dela pelo Instagram. E algumas visitas também para cliente, eu mando uma linha, vejo o perfil do cliente, e por enquanto está começando dessa maneira, mas é um início ainda, é um recomeço, né, essa loja, já tive ela uma vez e voltei ela novamente. Que legal, e você que trouxe o Anselmo, né? Eu que trouxe o Anselmo. Que legal. E você ficou sabendo do Marketing na Mesa por onde? Pelas empresárias de Moema. Ah, legal, legal. Então foi do comitê? Foi do comitê, isso mesmo. Temos uma carreata do comitê aqui, que Isso legal. aí, foi do comitê. Seja bem-vinda. Paula? Obrigada. Paula está? Bom, acho que a Paula saiu. E a Priscila? Eu já falei, na verdade. Você já falou, tá certo. Acho que todo mundo, né, participou, né? A Paula voltou? Não, né? Acho que caiu. O André está com a mão levantada. André, quer complementar com alguma coisa? Como todo bom vendedor, não posso perder a oportunidade. Sim. Ana, você disse que é arquiteta, né? Um dos braços que eu tenho na corretora e que eu tenho bastante expertise é o seguro de obras, tá? Então, Isso é legal, hein? Então, se você, de repente, eu atendo alguns arquitetos, eu atendo 2 construtoras, então, aquelas obras onde você vai fazer dentro do apartamento, né, seja comercial, residencial, espaços externos, etc. e tal, tudo isso, eu faço esse seguro, tá? E esse seguro eu cobro barato, viu? Eu cobro ele barato porque a minha intenção é larga escala, não é pequena, tá? Então, não é um seguro que eu vou ficar rico, mas são vários. Então, se você tiver alguma necessidade nesse sentido, eu trabalho. Que ótimo, obrigada. Eu tenho bastante expertise com esse ramo, eu atendo, né, como eu te disse, né, alguns arquitetos, e também, né, dentro dessa mesma veia, o seguro de responsabilidade civil profissional, que é uma outra formação que eu tenho. Então, aquela apólice de seguro que visa proteger você aí de problemas com o cliente, né, que possa se sentir no direito de querer processar você na esfera civil ou criminal, é um seguro que eu tenho bastante experiência também, né? Então, que ótimo. Tanto que me incluíram, né? Eu não posso participar desse grupo, mas eu fui incluído dentro de um grupo de arquitetos. Então, vira e mexe, algum arquiteto me procura. Ontem mesmo eu fechei 2 apólices, uma delas, inclusive, do Henrique Fogaça, né, que está fazendo uma obra gigantesca lá em Alphaville. E eu que estou fazendo o seguro daquela obra dele, uma obra de 5 milhões. Então, se você, de repente, tiver alguma necessidade, eu estou à sua disposição. Obrigada. Tá vendo? A gente está honrando aí o tema do marketing na mesa, né? Assim como os demais também, tá, pessoal? Eu costumo dizer que tudo que se mexe, tudo que voa, eu seguro, entendeu? E a Paula acabou voltando, né? Ela tinha desconectado. Paula, seja bem-vinda. Obrigada. Bem na hora que você me chamou, eu desliguei e desconectei sem querer. Desculpa. Imagina. Então, meu nome é Paula, vim pelo Comitê de Empresárias, né? Que legal. E através da Lê também.
e eu trabalho com inteligência artificial e automações agora voltados para marketing e vendas também. Olha, então você pode ser a nossa próxima palestrante. Sim. Podemos falar, sim. A gente escolhe um tema legal aí para você falar também. Deixa o seu contato aí no chat para o pessoal. Tá. Todo mundo colocou? Vou pondo aqui. Sim, coloquei aqui também. E, Paulo, bem legal o que você faz. A gente faz um pouquinho aqui também, né? Uma coisa mais específica para alguns clientes, mas eu acho que dá bastante fit, dá para a gente bater um papo legal também. Ver onde a gente pode se ajudar, com certeza. Perfeito. É isso, pessoal. Alguém quer comentar alguma coisa que a gente falou? Tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Acho que a gente chegou no ponto auge aí do nosso encerramento, né? Se vocês ficarem também com alguma dúvida ao longo da semana, quiser trocar figurinhas, manda para mim que a gente compartilha aqui com o pessoal, tá? E a gente sempre tem um encontro falando de algum tema que está relacionado com comunicação, com marketing, com vendas. Então, a gente faz encontros mensais, são encontros online, mas também temos edições presenciais. E aí, esse presencial é o mais legal, né? Porque a gente senta numa mesa de bar, a gente conversa, a gente bebe, almoça um pouquinho, e fica, né, uma roda de network também. Então, não é o intuito ser um grupo de network, mas já rolou negócios. Então, quando a gente faz as reuniões presenciais, vale a pena destinar esse tempo também, né, não só para ouvir o encontro, mas para conversar com o pessoal. E é nisso que eu senti dificuldade em fazer no online, por isso que eu abri essa parte final aí, para vocês falarem um pouquinho de vocês, deixarem um contato, porque senão a gente também não faz o network, né, na edição online. Então, acho que é uma forma da gente sanar um pouquinho isso que a gente tem no presencial, que é muito gostoso, né? O Marco já participou. Estou esperando você, viu, dona Alessandra, para a gente participar do próximo presencial. E fico muito agradecida com o convite aí que a Ale fez no comitê, das meninas que participaram por lá. Eu tenho o cadastro de vocês, né, pelo Simpla, e eu vou mandar uma newsletter com o link da gravação, né, que vai ser para o YouTube, e também os temas do próximo encontro. Aí vocês conseguem gravar aí um save the date aí na agenda de vocês. Bom? Obrigada. Obrigada, pessoal. Sejam bem-vindos aí para o Mate na Mesa. Obrigada. Dos próximos encontros, que a gente sempre tem um tema legal aí para ajudar um negócio de vocês. Isso aí. Tchau, Obrigada. boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.